Ora boas, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu templo. Eu sou o Gamer de 2020, daí a máscara, e estou aqui para vos contar a história da Sony PlayStation. Como eu percebi, vá, podemos dizer isso. A Sony não percebia népia de gaming, mas pronto, foi praticamente obrigada a entrar no mercado e a criar um legado brutal para si. Como assim foi obrigada? Vejo-me para descobrir. Pois, sério. É que não garanto que não consigo manter. A Sony no geral existe desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Japão estava destruído quando, no meio de nada, nasceu a Sony. A Sony vendia produtos de mídia e entretenimento e deu trabalho a centenas de milhões de japoneses e, eventualmente, pessoas pelo mundo fora. Tornou-se numa empresa multimilionária. E depois, nos anos 80, já estava com a ideia de entrar na corrida louca dos videojogos. Essa corrida começou nos anos 70, com muitos sucessos de salão de jogos que acho que toda a gente ainda se lembra hoje, creio eu. E uma das companhias pioneiras dos videojogos foi a Atari. Mas digamos que a Atari não teve uma vida muito longa. Quando tinha o controle do mercado, deixaram a falta de qualidade de controle de jogos falar mais alto. A queda acabou por ser brutal. Ouch! Em 1983 as pessoas fugiam dos jogos, porque a Atari tinha trazido um nome muito mau. Mas eis que entra na corrida a Nintendo. O que pensava que eu ia dizer alguma coisa diferente? A Nintendo foi espetacular a recuperar jogadores com a NES, a Nintendo Entertainment System. E derrotou a sua primeira grande concorrente, a Sega. E trouxe o gaming de volta ao mainstream. Vocês acreditam que ainda há pessoas que procuram a NES e que ainda estão a descobrir tesouros escondidos no Super Mario Bros. Original? Então imaginem em 1985, quando a Nintendo ainda era novidade. E as pessoas andavam loucas com isto. Bom, entre isto tudo, a Nintendo usava cartuchos nas suas consolas, mas tinha intenções de começar a usar o CD-ROM, que tinha mais memória disponível. Uma das grandes pioneiras do CD-ROM foi a nossa querida Sony. Logo, a Nintendo estava mortinha para testar o CD-ROM e a Sony fizeram uma parceria para trazer um acessório de jogos de CD-ROM para a consola Super Nintendo. Mas, para bem ou mal, a Sony queria os direitos dos CD-ROMs que a Nintendo ia vender. A Sony quer os direitos dos CD-ROMs. A gaja é esperta. Sabe bem o que quer. Bem, lá terá de ser, não é, Philips? Passa o tempo e chegamos nós à CES, Consumer Electronics Show, de 1991. Ei, Sony, como vai isso? Preparada para a exposição? Muitíssimo bem. Muita gente por cá, não parece? Sim, de facto, muita gente por cá. Bem, vemo-nos depois da exposição. Senhoras e senhores, venho anunciar a minha parceria com a Nintendo para fazer um acessório de CD-ROMs para a consola Super Nintendo. Muito boa noite e obrigado pela vossa atenção. Como é que é, meus caros? Venho por meios próprios anunciar que a Sony é uma mentirosa e que a Philips é que vai fazer o acessório para mim. A bomba explodiu.
foi a única. Mas a Sony não se ia ficar por aqui. A traição iria ser vingada. Naquele momento, a Sony decidiu que a Nintendo não ia sair impune e que ela própria iria entrar sozinha no mercado dos videojogos com um projeto inovador. O projeto PlayStation. Sabendo que não percebia nada de videojogos, não foi um processo fácil para a Sony criar a PlayStation. Mas após anos de preparação cuidada, conseguiu. Em 1994 no Japão e 95 no resto do mundo, a Sony finalmente revelou a PlayStation. E o sucesso foi imediato, gente. Imediato! E bem merecido. A Nintendo ficou furiosa, como é claro. O acessório para a Super Nintendo nunca chegou a acontecer. A Philips abandonou a Nintendo. E para piorar as coisas, ainda perdeu a liderança do mercado para a Sony. Coitada da Nintendo. E a história podia ter terminado aqui e a Sony ficava feliz para sempre porque tiveram sucesso e pronto. É assim. Mas a Sony não se quis ficar por aqui. E a PlayStation começou um legado de consolas de enorme sucesso. A própria PlayStation 1 foi a primeira consola a vender mais de 100 milhões de unidades. Mas a sucessora, a PlayStation 2, não só introduziu o DVD-ROM nos videojogos, como é, até hoje, a consola mais vendida de todos os tempos. A PlayStation Portable, a primeira consola portátil da Sony, foi outro grande sucesso e fez frente ao domínio na altura intocável da Nintendo no mercado do gaming portátil. A PlayStation 3, não sendo o mesmo sucesso que as antecessoras, foi um sucesso na mesma. Introduziu o Blu-ray em gaming e vendeu quase 90 milhões de unidades. A PlayStation Vita, bom, dessa não vamos falar. Vamos simplesmente passar à frente. Finalmente temos a PlayStation 4, a líder do mercado neste momento e a segunda consola de casa mais vendida de sempre. Esta Sony, pá, incrível, pá, incrível. A Nintendo no pós-PlayStation ainda teve outra desavença quando uma nova concorrente, a Microsoft, entrou no mercado e mandou-a para terceiro lugar. Ai meu Deus. Vá lá que depois, em 2006, a Nintendo ainda conseguiu lançar a Wii, que ficou em primeiro lugar na sua geração, até derrotando mesmo a PlayStation 3. E neste momento a Nintendo tem a Switch, que também é competitiva. Apesar de tudo, ninguém diria que a Nintendo seria obrigada a respeitar uma companhia que não percebia nada de jogos, mas que se acabou por tornar uma força da natureza. Uma lição de vida.